A paz do Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo para lhe oferecer o áudio do livro de apoio da lição de número 3, que tem por título Dons de Revelação. O tema geral é Dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. O comentarista desta lição é o pastor Elinaldo Renovato. É uma ferramenta muito importante para você, aluno, você professor da Escola Bíblica Dominical, porque nem todos têm o livro de apoio. Então, através de nosso canal, você pode estar aí ouvindo e aprendendo um pouco mais acerca da lição. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, ou se você já nos acompanha e ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, deixe aí o seu like, ative o sininho da notificação para que toda semana você possa estar recebendo de primeira mão as lições bíblicas comentadas e também o áudio do livro de apoio. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Os dons de revelação constituem parte da revelação de Deus, concedida ao homem salvo, para que, por eles, a multiforme sabedoria divina seja manifestada no meio da igreja, e os crentes em Jesus sejam protegidos das sutilezas do adversário e das maquinações humanas contra a fé cristã. Sem a presença física de Cristo, após sua ascensão aos céus, os salvos reunidos em igrejas locais precisam, de maneira indispensável, dos dons espirituais, tanto para cumprirem a missão confiada por Cristo, quanto para lutar e vencer as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Sem eles, a igreja local não passa de uma comunidade humana, uma associação religiosa, como um vale de ossos, transformados em corpos com tecidos humanos, mas sem vida. Tem estruturas humanas, ministeriais, denominacionais, intelectuais, políticas e administrativas, mas não tem o poder de Deus em sua vida institucional. Os dons espirituais propiciam a provisão divina para a igreja cumprir a sua missão, concedida por Cristo, de proclamar o Evangelho por todo o mundo e a toda a criatura. Dentre esses, os chamados dons de revelação aparecem como categoria de grande valor e necessidade no meio das igrejas locais. No tempo de Paulo, havia confusões, mistificações doutrinárias, ensinos heréticos e tantos outros tipos de informações que chegavam aos ouvidos dos crentes, que muitos se desviaram, iludidos pelos ventos de doutrina. O gnosticismo ameaçava a integridade da fé cristã. Os judaizantes queriam impor seus ensinos legalistas e ultrapassados. A igreja precisava de recursos espirituais, sobrenaturais, para não ser esmagada pelas heresias, muitas delas travestidas de verdades absolutas. Só a revelação de Deus, manifestada de forma incisiva, poderia evitar a derrocada do cristianismo. E nos dias presentes, será que não há necessidade da revelação especial de Deus através de sua palavra e de dons ou carismas que façam a diferença para que os cristãos saibam discernir o joio do trigo? Certamente hoje, mais do que nunca, a Igreja de Jesus, em toda parte, necessita desses recursos. Os dons de revelação podem identificar a origem, os meios e os propósitos de muitas falsas doutrinas que surgem a cada dia. No meio evangélico, pela revelação sobrenatural, pode-se desmascarar os falsos pastores, os obreiros fraudulentos de torpe ganância. Número 1. A palavra da sabedoria. É parte da sabedoria de Deus, com a finalidade de propiciar entendimento na ministração da palavra ou pregação. É de grande valor na tarefa de aconselhamento em situações que demandam uma orientação sábia,
notadamente no ministério pastoral. É de fundamental importância no exercício da liderança, da administração eclesiástica, na separação de obreiros, ultrapassando os limites do saber intelectual ou humano. Jesus agradeceu ao Pai por esta revelação. Naquele mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Lucas capítulo 10, versículo 21. Esse dom proporciona, pela operação do Espírito Santo, uma compreensão da profundidade da sabedoria de Deus, ensinando a aplicá-la, seja no trabalho, seja nas decisões, no serviço do Senhor, e a expô-las a outros, de modo a ser bem entendida. Quando os que dirigem a igreja local contam com esse dom, dispõem de uma diversidade de serviços ou ministérios que dinamizam o trabalho da igreja, e a edificação da igreja é feita com sabedoria. Quando surgem problemas no meio da congregação, as soluções são encontradas com a ajuda do Espírito Santo. Paulo recebeu esta visão de que há uma sabedoria sublime quando escreveu aos Coríntios dizendo: Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, o que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Essa sabedoria é de altíssimo nível e transcendente os limites da sabedoria natural ou humana. Não se adquire nas escolas seculares, nem também nas escolas teológicas ou filosóficas. Ela é concedida por Deus, a quem Ele quer, visando entender as necessidades da igreja, ou individual, de algum servo ou serva sua, principalmente em ocasiões em que o saber natural é insuficiente para a tomada de decisões ou resoluções difíceis. No Antigo Testamento, temos alguns exemplos marcantes dessa revelação da sabedoria de Deus. Vemos tal sabedoria na construção do tabernáculo. José, filho de Jacó, teve momentos especiais em sua vida em que demonstrou ter a sabedoria concedida por Deus. Em situações extremamente significativas, na prisão interpretou sonhos de servos de Faraó, os quais se cumpriram plenamente. Chamado ao palácio real, diante de todos os sábios, adivinhos e conselheiros do rei, interpretou os sonhos proféticos que Deus concedera ao monarca egípcio, e ainda por cima deu instruções e consultoria gratuita sobre planejamento, economia, contabilidade e finanças a Faraó. Se não fosse a sabedoria do Espírito de Deus, jamais o jovem hebreu teria tamanha capacidade para interpretar os misteriosos sonhos das vacas gordas e das vacas magras, e foi elevado à posição do governador do Egito. A proverbial sabedoria de Salomão era, sem dúvida alguma, manifestação da sabedoria de Deus para a resolução de causas impossíveis. O caso das duas mulheres que disputavam a mesma criança demonstra tal capacidade, proveniente do Espírito de Deus. Antes de desviar-se dos caminhos do Senhor em sua velhice, Salomão foi um exemplo como beneficiário da sublime sabedoria de Deus. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todas as do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. 1 Reis 4, 29 e 30. Em o Novo Testamento, há diversas referências quanto à aplicabilidade dessa sabedoria divina. Paulo exorta aos Colossenses a que saibamos transmitir a palavra aos ouvintes, dizendo: andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável,
temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. A falta dessa sabedoria de Deus pode causar graves prejuízos à pregação do Evangelho. Há pregadores que usam o púlpito em eventos evangelísticos de maneira arrogante e prepotente. Houve um que dizia para uma grande multidão que os pastores eram um bando de trambiqueiros e que a igreja, denominação da qual fazia parte, estava ultrapassada. E dizia diante de pessoas não crentes: não sei por que Deus não tira essa velharia de cena. A sabedoria desse tipo de pregador não é do Espírito Santo. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Tiago, capítulo 3, versículo 15. Na vida de Jesus, como Filho do Homem, por diversas vezes ele demonstrou essa sabedoria vinda do alto. Ao chegar à sua pátria, causou profunda admiração em seus conterrâneos por causa da sabedoria como que ministrava a mensagem. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a esta a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? Essa mesma sabedoria tem sido identificada na vida de irmãos humildes ao longo da história da igreja. Há casos em que pessoas de pouca instrução formal, usadas por Deus, transmitem mensagens de profundo significado e conteúdo espiritual, que provocam admiração nos que o ouvem. Em Natal, décadas atrás, o folclorista Luiz da Câmara Cascudo, um dos ícones da literatura nacional, estava num culto na Assembleia de Deus. Foi dada a oportunidade a um crente muito humilde, que, cheio do Espírito Santo, entregou a mensagem na unção de Deus. O ilustre visitante não se converte e exclamou: esse homem prega e mostra o céu por dentro. Na vida da igreja local, há casos interessantes no exercício da sabedoria divina, pois Deus é o mesmo. Um novo convertido, homem do campo, recebeu a visita de um neto, que era formado em medicina, em faculdade famosa. Sabendo que o avô houvera aceitado a Cristo, passou a criticá-lo com arrogância, dizendo que em seus estudos houvera aprendido muitas coisas, inclusive que Deus não existe, que o homem proveio de um macaco, e depois de desfilar outras informações do que aprendera, perguntou ao velho crente: e nessa crença, o que o senhor aprendeu? O novo convertido, que nem sequer tivera tempo de conhecer bem a Bíblia, respondeu ao neto ateu: eu aprendi a dizer, para trás de mim, Satanás. O materialista despediu-se dizendo que não adiantava lutar contra esses crentes. É interessante que anotemos que o dom da palavra da sabedoria não faz do seu portador uma pessoa mais sábia do que as outras. Diz Orton: o Espírito não torna a pessoa sábia por meio deste dom, nem significa que a pessoa mais tarde não possa cometer erros. O exemplo do rei Salomão, que no fim da vida não só errou, mas pecou. Número 2. Palavra do conhecimento. É manifestação da ciência ou do conhecimento de Deus, concedida ao homem sábio, salvo. Pode ser dado por sonho, por visão, por revelação especial, operando na esfera humana, no seio da igreja, sendo um conhecimento sobrenatural propiciado por Deus. Podemos dizer que a palavra da sabedoria é a aplicação da ciência de Deus na vida prática pessoal ou da igreja. Escrevendo aos Coríntios sobre as armas da nossa milícia, Paulo diz que essas armas destroem os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo fala de todos os mistérios e toda a ciência, que só tem valor se for sobre a graça do amor de Deus. Através deste dom, o crente penetra nas profundezas do conhecimento de Deus. Em Cristo, o ministério de Deus
em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, é que os dons devem ser exercidos no meio da igreja cristã, pois Deus quer que esse conhecimento profundo e sobrenatural esteja à disposição dos seus servos que o amam. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. A palavra de Deus mostra exemplos deste dom. Quando Jesus pregava para a mulher samaritana sobre detalhes da vida dela, que o conhecimento humano não teria condições de alcançar naquela circunstância de um encontro inesperado, ele disse à mulher que chamasse seu marido. A mulher respondeu que não tinha marido. E Jesus lhe disse que ela tivera 5 maridos, e aquele com quem vivia não era seu marido. A mulher ficou admirada e disse: Senhor, vejo que és profeta. A palavra da ciência não é adivinhação, nem expressão de tentativa de erro e acerto. É dada pelo Espírito Santo. O profeta Eliseu sabia os planos de guerra do rei da Síria, mesmo à distância. Quando o rei pensava em atacar o exército de Israel de surpresa, em determinado lugar o profeta de Deus alertava ao rei de Israel dos planos do inimigo. Por diversas vezes, o rei sírio ficou intrigado e desconfiou de que havia um traidor no meio de suas tropas. Mas um dos servos do rei o fez saber o mistério. E disse um de seus servos: Não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Era um conhecimento muito mais aperfeiçoado do que todos os atuais sistemas de informação, com o uso de tecnologia de ponta, usados no mundo atual. Eliseu não tinha informantes, nem sonhava com equipamentos de comunicação ou de satélites. Era a mensagem divina, diretamente do Espírito Santo ao seu coração. Quando o profeta Samuel disse a Saul que as jumentas do pai já haviam sido encontradas, foi pela ciência ou conhecimento de Deus. A revelação dada a Daniel acerca dos impérios mundiais demonstra quão grande é a sabedoria de Deus, como recurso divino para ocasiões especiais, em que de nada adianta a sabedoria humana ou os conhecimentos adquiridos pela experiência de quem quer que seja. Quis Deus utilizar-se de um rei estrangeiro ao seu povo para revelar segredos sobre acontecimentos que teriam lugar na história, na ocasião e para o futuro. A visão de Nabucodonosor é uma referência para a escatologia, com base nas interpretações dadas pelo Altíssimo a Daniel, seu servo, que estava vivendo naquele país com uma missão do mais alto significado. Trata-se de um caso bem emblemático do que significa receber o conhecimento ou a revelação de Deus. O rei tivera um sonho muito estranho, que o perturbava sobremaneira. Pela manhã reuniu os magos e os astrólogos e os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei, e o rei lhe disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Tudo em vão. Ninguém soube interpretar o sonho, por uma razão muito óbvia. O rei não se lembrava do sonho. Furibundo, o rei mandou matar todos os sábios da Babilônia, pelo fato de não saber interpretar um sonho de que não tivera sequer o relato de sua visão. Mas Daniel, que estava no reino, em posição de destaque, pediu ao mensageiro do rei que desse um tempo para que buscasse a interpretação. Seu pedido foi atendido e contado o grave problema a seus 3 companheiros. Foram orar ao Deus dos céus, diz a Bíblia. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, e pediu que orassem a Deus, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel,
numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. De maneira didática, com precisão histórica, Daniel interpretou o sonho, mostrando ao rei o desenrolar dos acontecimentos de sua época e de eventos futuros. Foi o conhecimento de Deus e não humano, lógico ou natural. Esse dom revela coisas que não são percebidas pela visão natural. Na vida prática da igreja, algumas experiências demonstram que o dom da palavra da ciência pode ser dado nos tempos presentes. Num círculo de oração em Natal, as irmãs estavam tranquilas, orando e louvando a Deus. Numa congregação, anos atrás, apresentou-se um homem muito bem vestido, de paletó, de tecido fino, sapato lustruoso, gravata e Bíblia debaixo do braço. Ao ser interpelado para ser apresentado, disse que era um servo de Deus, que estava de passagem por ali e que viera visitar o trabalho. Acrescentou que era filho do ministro da Educação, Sr. Jarbas Passarinho. A apresentação do ilustre visitante foi feita e as irmãs de imediato quiseram ouvir uma palavra por ele. Uma humilde serva de Deus, num lampejo divino, disse à dirigente: não dê oportunidade a ele. É um mentiroso, falso e procurado pela polícia. Foi um mal-estar, pois a dirigente já ia anunciar a oportunidade ao visitante, mas diante da advertência não o fez. Foi criticada por um santo irmão que achou uma falta de respeito a um servo de Deus, filho de uma autoridade pública. Esse também convidou o visitante para ir à sua casa, num gesto de desagravo e de hospitalidade. No caminho dizia ao visitante: as irmãs não têm sabedoria, e pediu desculpa pelo constrangimento. Recebeu-o em sua casa, apresentou a família, ofereceu dormida ao desconhecido. Pela madrugada alguém bateu à porta. O anfitrião foi abrir e deparou-se com as polícias federais, apontando metralhadoras para sua casa e dizendo que ele estava preso, pois dera acolhida a um criminoso, estelionatário que vinha sendo rastreado em sua viagem. Quem revelaria tal coisa a uma simples serva de Deus? Sem dúvida, foi a operação do dom da ciência. No momento crucial, este exemplo é prova de que Deus não muda. Agiu nos tempos antigos e age nos tempos modernos. É preciso entender a diferença entre o dom da sabedoria e o dom da palavra da ciência. A ciência é o conhecimento profundo concedido por Deus em relação às coisas divinas ou às coisas dos homens, que estão além do conhecimento natural. O dom da palavra, o dom da sabedoria refere-se à utilização do conhecimento em questões práticas da vida. Conhecimento sem sabedoria é puro exercício intelectual infrutífero e diletante. O cristão deve ter conhecimento de Deus para viver o cristianismo de forma concreta no seu dia a dia. Número 3. Discernimento dos espíritos. Mais adiante na epístola em apreço, encontramos o dom de discernir os espíritos. Refere-se à capacidade sobrenatural concedida por Deus, com a finalidade de identificarem as origens e natureza das manifestações espirituais. Tais manifestações podem ter basicamente 3 origens: de Deus, do homem, da carne ou do maligno. Em determinadas ocasiões, uma manifestação espiritual pode apresentar-se no meio da congregação ou diante de um servo de Deus com aparência de genuína e ser uma mistificação diabólica ou artimanha de origem humana. Pelo entendimento e pela lógica humana, nem sempre é possível avaliar a origem das manifestações espirituais, mas com o dom de discernir os espíritos, o servo de Deus ou a igreja não será enganada. Segundo Boyd, a palavra discernir significa julgado através de, distinguir, e tem um sentido de penetrar por baixo da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos e da animação. Através deste dom, em suas diversas manifestações,
a igreja pode detectar a presença de demônios no meio da comunidade ou congregação, a fim de expulsá-los no nome de Jesus. Na ilha de Pafos, Paulo se defrontou com uma ação diabólica declarada com o objetivo de impedir a pregação do evangelho ali e a conversão de uma autoridade pública. Mas o apóstolo, cheio do Espírito Santo, percebeu as artimanhas do adversário e, na autoridade de Deus, declarou que o opositor do evangelho ficaria cego por algum tempo, o que de pronto aconteceu. Diante de tamanho sinal, então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Meyer Perlman diz que se pode saber a diferença entre uma manifestação espiritual legítima e uma falsa manifestação, através deste dom. Pelo dom de discernimento que dá capacidade ao possuidor para determinar se um profeta está falando ou não pelo Espírito de Deus. Esse dom capacita o possuidor para enxergar todas as aparências exteriores e conhecer a verdadeira natureza de uma inspiração. A manifestação espiritual precisa passar por duas provas de sua legitimidade: a prova doutrinária e a prova prática. A prova doutrinária pode basear-se no ensino do apóstolo João, que diz: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que o confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. A prova prática tem base no ensino de Jesus, quando advertiu acerca dos falsos profetas, que podem ser conhecidos pelos seus frutos, ou seja, pelo seu caráter demonstrado em seu testemunho na vida prática. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus tinha esse dom. Quando seus adversários queriam apanhá-lo em alguma palavra ou alguma falta, ele já sabia o que se passava no interior das pessoas. Mas mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de alguém testificasse do homem. Por ele bem sabia o que havia no homem. O apóstolo Pedro teve a percepção de que Ananias estava mentindo, quando sonegou parte da oferta que prometera a Deus, por esse dom especial de discernir os espíritos. No ministério de Paulo, temos o exemplo notável do uso desse dom. Ao lado de seu companheiro, Silas chegou à cidade de Filipos, na Macedônia, para onde se dirigiam por orientação do Espírito Santo. Após um período de oração e evangelização pessoal, foi acolhido por Lídia, a vendedora de púrpura, que aceitou a Cristo e foi batizada com toda a sua família. Era patente o sucesso da missão do apóstolo naquele lugar. O adversário não ficaria satisfeito de forma alguma e resolveu atacar de uma forma muito sutil, usando uma jovem para tecer um dos mais elevados elogios que um pregador poderia receber publicamente. Ela era bem conhecida
na cidade, pois era usada por comerciantes inescrupulosos que obtinham grande lucro, usando-a em seu proveito, pois possuía espírito de adivinhação. Quando os 2 apóstolos saíram para a oração, a jovem os seguiu, dizendo em alta voz: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez essa declaração elogiosa durante vários dias. Pregadores são seres humanos, sujeitos a falhas próprias de sua natureza. Elogios em geral fazem bem ao ego. A parte emocional ainda mais, quando o elogio é verdadeiro, como era o que a moça propagava acerca dos 2 servos de Deus. Jamais alguém poderia imaginar que aquele elogio não seria de origem legítima. Podemos entender até que, a princípio, os apóstolos devem ter ficado pensativos com aquela declaração. De fato, eles eram servos do Deus Altíssimo. O que havia de errado ou repreensível ao ouvir tal elogio? Não teria a jovem percebido que eles eram cristãos autênticos? Acontece que Paulo e Silas eram homens de oração, tinham comunhão com o Espírito Santo. Depois de alguns dias, ouvindo aquela declaração, Paulo discerniu a sua origem. Não era nada da parte de Deus. A afirmação era verdadeira, mas a origem e a intenção eram malignas. O diabo queria iludir os apóstolos com bajulação e lisonja, para que o domínio continuasse livre para agir após a saída dos servos do Senhor. Assim, Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Conclusão. No mundo atual, a Igreja de Jesus necessita, mais do que nunca, da revelação profunda das coisas divinas, para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso, no que respeita às manifestações espirituais em determinados programas de TV, de responsabilidade de igrejas ou de determinados pregadores. Existem heresias absurdas, como a chamada teologia da prosperidade, o cair no espírito, maldição hereditária para o salvo em Cristo, teísmo aberto e outras manifestações heréticas, que a princípio têm a aparência de serem genuínas e levam muitas pessoas incautas que não leem a Bíblia a interessarem por tais ensinamentos espúrios. Que o Senhor Jesus conceda à sua igreja os dons de revelação a muitos crentes, incluindo líderes, para presidirem a igreja local com segurança espiritual e doutrinária. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para postar a lição de número 4, os dons de poder. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe em nome de Jesus.